A pergunta é na ética privada de um político, tá? Importa para a nossa decisão de como cristãos se vamos votar ou não nesta pessoa? Os microfones podem ser abertos e vocês podem fazer os seus comentários. Com certeza, né? Porque o político é um representante do povo. A gente tem que buscar saber se aquela pessoa que a gente elege como nosso representante defende os mesmos valores que nós defendemos. Então, eu creio que é realmente muito importante. A gente pode, infelizmente, muitas vezes a gente se equivoca, né? A gente pensa que a pessoa defende alguns valores, depois no decorrer do mandato você percebe que ela não defende, mas vivendo e aprendendo, a gente tem que buscar realmente em Deus sabedoria e se informar a respeito de quem nós vamos eleger como os nossos representantes, creio. Só para esclarecer um pouco a pergunta, né? Mas o contexto da pergunta, a pergunta aqui ela não está muito relacionada àquilo que um político tem como plano de governo ou tem como ideias que ele defende para gestões públicas, tá? A ética privada dele, a forma como ele leva a vida dele, a forma como ele se relaciona na vida particular e a forma como ele toma suas decisões na sua vida particular. Importa para a decisão? Então, talvez não tenha sido tão claro. Embora o comentário da Camila tenha sentido também nesse contexto, né? Pelo menos deveria ser, né? Desculpa, patrocínio. Pode tomar a frente, por favor. Então, gente, a gente tem algumas surpresas quando a gente passa por uma eleição. Antes da eleição, a pessoa é um santo. Depois da eleição, vira um bandido. Então, a gente não sabe muito bem que critérios, que parâmetros usar quando chega uma eleição. Isso é muito ruim. Seria bom que se as informações que a gente tem antes da eleição, elas são todas distorcidas. Ninguém fala que o fulano roubou isso, fez aquilo, e uma confusão total. Às vezes a gente vota por exclusão. Quer dizer, nesse caso aqui, a última eleição, foi um caso em que a gente votou porque a gente tinha um objetivo definido e a gente usou esse candidato como aquele que poderia cumprir o nosso objetivo. Mas seria super interessante que a gente tivesse informações privadas do candidato antes da gente se definir por esse ou aquele. Cássio? Então, como eu tinha dito, né? Pelo menos deveria ser dessa forma, né? Desculpa, Cássio. Pode seguir, Cássio. Desculpa. Bom, eu acredito que deveria ser dessa forma. Claro que a gente muitas vezes não tem, igual o patrocínio falou, conhecimento privado, né, sobre candidatos, essas coisas, né? Mas hoje, com essa coisa de rede social, tem muita gente que se expõe assim por querer se expor, né? Eu quero me apresentar para o mundo socialmente através das redes sociais. Eu acredito que a rede social também é um terreno muito sombrio, né? Tem muita gente que coloca coisas lá que realmente elas não são, né? Isso daí é uma coisa que a gente entende, mas no caso, certamente deveria ser dessa forma, né? Deveria o reflexo social da pessoa, claro, na minha opinião, de repente alguém tem uma opinião ao contrário, deveria ser o reflexo de governo da pessoa, o reflexo de atitudes dentro de um sistema mais formal de trabalho, essas coisas, porque senão ficaria uma ambiguidade, né? Ficaria uma situação meio estranha, né? A pessoa é de um jeito socialmente falando, e quando ela está mediante a uma responsabilidade, ela se reporta
com outras características que acaba ficando meio estranho. Até mesmo as próprias pessoas que conhecem ela falam assim, mas, pô, essa pessoa, juntamente conosco, assim, na vida social, não é desse jeito igual ela está nessa função como governante, alguma coisa parecida. É isso que eu acredito. Eu acho que deveria ser uma coisa compacta, né? Não uma coisa distorcida. Ok. Débora? Eu acho que todos falaram com propriedade aí, eu acho que a gente tem que ver que os tempos modernos, a gente tem os famosos smartphones que fotografam e filmam situações pessoais, né? Então, agora a gente tem, todo mundo é mídia, todo mundo é dono de um smartphone, que se encontra uma pessoa, um candidato, é passível de ser filmado, de ser avaliado. Então, se ele vai numa padaria, se ele vai... a pessoa é meio monitorada. E eu acho que, hoje em dia, a gente tem fontes diversas, além da mídia impressa, além da mídia tradicional, a gente tem formas de saber se aquilo está sendo compatível com as coisas que ele, se as atitudes dele são compatíveis com o que ele fala. Por exemplo, eu acho muito temerário a pessoa falar Deus acima de tudo, Brasil... Brasil acima de tudo, Deus acima de como é que é o todos. negócio? Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Ele usar num jargão, assim, num lema político, e já misturar a igreja com a política, ou o temor a Deus e o verdadeiro, porque aí você já vê que a pessoa já está tentando trazer para ela as pessoas que confiam naquele Deus. Então, assim, acho que a gente tem que ser zeloso, investigar isso direitinho, e a pessoa que assume essa fala de que vai colocar Deus acima de tudo, ela tem que ser um primor. É um perigo isso. É um perigo. Você não está sozinho na política. Só para colocar um pouco de pimenta nessa discussão aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta. É possível uma pessoa com baixos valores morais ser justo e correto na sua gestão? Não. Latrão acha que não? Não. Alguém acha que sim? Agora, ou ao contrário. Você vai falar, Débora? Eu acho que assim, a política diz que é a arte do entretenimento. Então, você pode tanto ser excelente na sua vida pessoal e fazer muita coisa feia lá na política, quanto o contrário. Às vezes, é muito difícil você ser ambíguo assim. Eu acho muito difícil. Mas que existem políticos que conseguem falsear ou ser bastante artista nessa hora, eu acho que existe sim. Bastante consegue dissimular. São pessoas dissimuladas, né? Políticos às vezes são muito dissimulados. Porque eu ia fazer agora a pergunta contrária, né? É certeza de uma boa administração uma pessoa que tem elevados valores morais? Bom, é bem complicado responder isso daí, né, Eli? Porque, assim, uma vez, eu não, assim, eu posso até, eu não vou me lembrar muito, porque eu não fixei isso na minha memória. Uma vez eu estava participando de uma aula, na escola que eu trabalho, e o professor trouxe dois perfis bem interessantes. Um desses perfis era o do Hitler. E antes de ser apresentado o perfil do Hitler, né, foi apresentado quem a pessoa era. E na hora de o pessoal falar assim, não, essa pessoa, na hora que ele elencou os elementos, né, quer dizer, seus personagens, para fazer o link com a vida particular daquela pessoa e como que ela se portava particularmente, todo mundo se surpreendeu porque o Hitler tinha uma vida diferente do que era a situação governamental dele, como um tirano. Isso aí que aconteceu, né? Porque ele tinha alguns valores particulares que, claro que não chegava nem perto de ser um cristão,
mas que eram de pessoas, assim, normalmente comuns, e todo mundo ficou surpreendido. Então, é uma situação um pouco tênue para a gente falar se moralmente a pessoa que tem uma índole moral assim perfeita, ela vai ser um bom gestor, e ao contrário, né, igual você fez a pergunta, mediante esse exemplo que eu tive, essa surpresa que eu tive, né, nessa aula que eu tive uma vez. Uhum. A Camila, o Ailson ia falar alguma coisa? Eu creio que essa questão dos valores morais, a pessoa ter altos valores morais, pode não ser uma certeza de boa administração, de uma boa gestão, porque muitas vezes a pessoa pode não ter talento para aquilo, mas excelente começo, né? Porque na realidade eu acho que o fundamental são os valores que a pessoa defende. Porque a gente tem, é muito importante nós entendermos que o representante do povo, né, seja o presidente da República, um senador que representa o Estado, mas representa o povo daquele Estado, o deputado federal que representa o povo, né, de toda daquela federação, os vereadores, todos aqueles que nós elegemos como nossos representantes, é fundamental que eles defendam os valores que nós também defendemos. E o que a gente até falou muito, tem falado muito em todas essas aulas, né, que está lá na palavra de Deus, que quando os justos, eu não me lembro exatamente, quando os justos triunfam, os maus se escondem. Então, a gente realmente, às vezes é difícil a gente ter certeza de que aquela pessoa é quem ela está dizendo que ela é. E por isso que a Débora, que o Cássio falaram, da gente averiguar nas redes sociais, porque hoje em dia as pessoas se expõem mais, ou você procurar saber informações a respeito dela, porque realmente a vida a pessoa ter uma vida destoada, uma vida privada destoada daquilo que ela defende, é algo horrível, né, em qualquer esfera. Então, por exemplo, se a gente pensar também no âmbito cristão, a pessoa defende valores cristãos e não tem uma vida condizente com o evangelho, é tão feio quanto político que se diz uma coisa e faz outra. Então, é realmente incompatível. Uma pessoa que é aquilo que a gente sabe, uma hora ou outra isso vai aparecer, né? Agora, eu acho que uma pessoa com baixos, acho que é a segunda colocação do Elina, uma pessoa com baixos valores morais pode fazer uma boa gestão? Eu creio que não, porque o que vem do coração dela é ruim. Então não tem como, pode ser em algum momento aparentemente bom, mas depois vai vir à tona que aquilo que não era bom. Agora, uma pessoa com altos valores morais, eu acho que já é um excelente caminho para uma boa gestão. Agora, a questão da boa gestão também, ela Deus, ele distribui os dons e talentos, né, para as pessoas, e até a questão de ser um político também é um talento, é um dom que Deus dá para a pessoa, dela falar pelo outro, ela vai defender todo o anseio de uma sociedade. Então, a gente sabe, e nossa sociedade é uma sociedade fundada no cristianismo, nós somos a civilização ocidental, que é fundada no cristianismo, e tanto que a Constituição Federal nossa, ela fala que a Assembleia Constituinte reunida sob a proteção de Deus. Então, há um reconhecimento da soberania de Deus. Então, nós dizemos que Deus está acima de todos, é uma constatação, uma revelação que Deus dá para toda a criação dele. Tem pessoas que reconhecem e tem pessoas que não reconhecem, né? Por exemplo, não reconheceu, digo-se de passagem. Oi, Roberto. Depois o patrão. É temeroso quando a gente usa a palavra certeza. Mas existem indícios. Por exemplo, uma pessoa que seja dona de uma clínica de aborto. Se ela se candidata, a gente tem um indício de que dificilmente ela vai aprovar leis que defendam a vida. Então, certeza se vai ser um bom administrador, se vai ser um bom legislador, nunca teremos.
um exemplo real que aconteceu na minha vida. Anos atrás, eu escolhi a dedo um candidato a deputado federal, professor de direito, um homem de renome, com muitos livros publicados na área de direito penal. Um cara, um palestrante, aparentemente um homem íntegro. Depois que ele foi eleito, foi acusado de desviar dinheiro da merenda escolar. Então, nunca vamos ter essa certeza absoluta, tá? Mas os indícios apontam que nós podemos escolher o que acreditamos ser os melhores candidatos. E, só para concluir, é temeroso quando se usa o nome de Deus. Quando um candidato usa o nome de Deus, aí eu já fico com o pé atrás, porque a grande massa não sabe pensar. É igual a carnaval. Tocou determinado ritmo, a multidão corre atrás. Quando as pessoas falam em nome de Deus, uma grande massa que não pensa começa a dizer que ele é um bom candidato, só porque ele está usando o nome de Deus. É isso. Patrão? Então, eu queria destacar uma situação que já foi dita aí no meio do discurso de alguém, que é o seguinte fato: quando uma pessoa é eleita para um cargo executivo, tipo presidente, governador, prefeito, ele não exerce o seu mandato isoladamente. Ele depende de outras pessoas. Então, ele não pode fazer aquilo que ele quer. Ele tem que fazer aquilo que o contexto, o que lhe permitem fazer. Porque ele tem um monte de gente que está dizendo que aquilo que ele está fazendo, desculpa, não está atendendo, porque ele não pode fazer aquilo que ele quer, ele nem deve fazer aquilo que ele quer, porque senão viraria como chama, uma tirania, um autoritarismo. Mas a gente também não pode avaliar o trabalho, as atividades de um executivo sem levar em conta o entorno dele, aqueles que convivem com ele. A gente tem tido muitos exemplos nesse caso. Né? É muito difícil, só Deus que pode dar sabedoria para uma pessoa se relacionar de uma forma que agrade o maior número possível de pessoas. Agradar a todo mundo é absolutamente impossível, mas não podemos esquecer que o presidente, o governador, o prefeito, eles não governam sozinhos, eles dependem de pessoas que estão próximas a ele. Muito bem. Ok. Bom, gente, falando um pouquinho do que o Sproul fala na resposta dele, né? Quando ele fala da ética pessoal das pessoas, o Sproul, em primeiro lugar, ele quer fazer uma separação, né? O que é ética pessoal e o que é ética social, né? Ele fala assim, às vezes a gente... Ó, espalhei Covid aqui pelo escritório. Quando a gente fala da ética... Então, ele está repetindo, né? Então, a questão da uma ética pessoal, né, da ética social. Então, vamos falar da ética social. É aquela pessoa, então, que respeita algumas regras sociais. Tá? Então, nós vamos pegar um exemplo aqui. É lógico que quando eu fiz a pergunta, eu fui para os extremos, né? Tanto o extremo de uma pessoa com a vida totalmente depravada, quanto a pessoa que é totalmente correto nas questões pessoais ou na ética da vida dele, né? Mas eu vou pegar um exemplo, por exemplo, Winston Churchill. Winston Churchill era um mulherengo, como fala? Contumaz, né? É uma ética social. Tá? Porém, talvez ele tenha sido o melhor primeiro-ministro que a Inglaterra tenha tido na história. Não fosse ele, talvez não teria sido, como fala, um sucesso os aliados na Segunda Guerra Mundial.
Tá? Claro, eu estou pegando um exemplo que, na verdade, ele segue o fato de que, olha, a pessoa, ela tinha uma excelente ética pessoal. Talvez algumas questões na ética sociais dela, né, a ética no que diz respeito ao âmbito social, ele realmente não tenha sido um bom exemplo. Mas, politicamente, ele foi um excelente político, né? Mas nós pegar, por exemplo, o caso de Davi. Davi cometeu alguns erros graves na vida dele. Davi não conseguiu administrar sua família, né? Diversos problemas que ele teve com os filhos dele. Porém, um excelente rei. O que o Sproul quer chamar atenção é o seguinte: quando a gente fala da ética pessoal, você não dá para colocar, por exemplo, uma pessoa que é um ladrão e sempre foi um ladrão, colocar essa pessoa, por exemplo, como sendo o secretário do Tesouro Nacional. Esse cara vai roubar, né? Mas quando você fala de uma questão de uma ética social, a gente tem que, às vezes, avaliar, porque no final de contas, ele é um outro tipo de atividade que a pessoa vai exercer. E a política exige certamente um dom, um talento para a pessoa poder é, administrar. Bom, isso posto, o fato é que, para nós como cristãos, a ética da vida, seja a ética da vida pessoal, seja a ética da vida social, para nós importa. E sempre seria bom de que a pessoa tivesse esta boa conduta em ambas as áreas. Porque, afinal de contas, eles são expostos a tem muita exposição da sua vida, tanto particular, né, quanto a sua vida pública. E ele acaba sendo sempre muito exposto a isso. E escândalos na vida social acabam também vindo a atrapalhar a sua gestão. Então, embora possa haver expoentes que tenham uma vida meio depravada, né, do ponto de vista social, mas possam ser bons gestores, e embora possam haver pessoas que têm uma excelente vida, né, na sua ética, na sua conduta, na sua moral, com seus valores, mas não ser um bom gestor, nós estamos aqui falando de exceções. De fato, é muito mais coerente que a pessoa tenha uma vida muito equilibrada, que a pessoa tenha uma vida muito, como fala, decente, com seus valores, com sua ética, e é muito mais provável que essa pessoa leve essa vida para a sua vida pública do que ela, de repente, fazer na vida pública uma coisa completamente diferente do que ela faz na vida privada. E o mesmo se aplica para quem tem ética e valores totalmente distorcidos na sua vida privada. Pode acontecer? Pode. Mas, vamos dizer assim, é a exceção. Não deve ser a regra. Como a gente tem observado, no final de contas, né? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê. Quando o Cássio falou da questão do Hitler, me lembrou uma propaganda da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo ou o Estadão? Agora não lembro, não sei se vocês lembram, né? Que começa a falar os atributos dessa pessoa, né? Começa a falar dos atributos da pessoa e vai afastando a câmera e vai aparecendo a imagem, né? É quando você vê a imagem, quem que era dessa pessoa? Hitler. Assim, então, veja, cuidado com a informação que chega para você. Curioso a Folha de São Paulo fazer isso, né? Que hoje é uma das maiores mídias no Brasil que deturpam. É uma coisa que uma vez eu escutei, né? E que sempre ficou guardada na minha memória. Meia verdade é uma mentira inteira. Porque quando você fala apenas metade da verdade e esconde uma parte, o simples fato de você esconder uma parte da verdade, você induz a outra pessoa, né, a acreditar apenas naquilo. Que isso foi feito na questão, na biografia do Hitler, tanto na escola lá do Cássio, quanto no... Quer dizer, escondeu-se da biografia dele as coisas que são ruins. Se eu só mostro que são as coisas que são boas, né, me leva a crer que essa pessoa é uma boa pessoa. Tá? Então, veja, é possível que uma pessoa tenha esse tipo de conduta? É possível. É possível. Nós temos exemplos. Tá? Porém,
Se a gente não conhece como que é a gestão pública dessa pessoa, se ela é uma pessoa, um gestor competente ou não, o que a gente tem como parâmetro é a vida dela na vida privada, ou na atuação dela. E aí a gente tem que levar isso em conta. Afinal de contas, se a gente não levar isso em conta, o risco que a gente tem é muito grande. Né? Afinal de contas, os casos que se colocam são exceções. Tá? Só uma ressalva aqui, quando eu falei de Davi, eu não quero dizer que Davi tinha uma vida completamente depravada. Né? Pelo contrário, né? Foi considerado homem segundo o coração de Deus. Eu só quis colocar aqui um exemplo de quem que às vezes tem dificuldades na sua vida particular. Tá bom? Essa Mas foi a... ele, Oi, patrão. de Davi não tinha STF. É verdade, é verdade. Ele era o STF. Na verdade, o STF sempre foi Deus, né? E Deus o condenou, né? Pela atitude dele, né? Pelo menos do caso mais grave, né? Da questão de Batseba, ele teve uma pena terrível, né? Ele perdeu o filho dele, né? Ó, Elis, só um parênteses. Na faculdade era comum ouvir o seguinte: os médicos acham que são Deus, os juízes têm certeza. E é o que a gente tem visto aí, né? É o que a gente tem visto no STF. Muito bem. Pergunta número 2. A gente vai tentar passar rapidinho para essa, para a gente ir para a terceira pergunta, tá bom? Pergunta número 2. Até porque nós nos alongamos aqui nessa primeira, né? Estamos sendo muito críticos quando criticamos a vida privada de lideranças políticas? E hoje a gente tem visto aí nas redes sociais, né? Você, né, criticar a vida dos políticos de uma forma, assim, aberta, escancarada, às vezes até de forma muito pejorativa, muito agressiva, né? E parece que o ódio está liberado nas redes sociais, né? Lá dá para odiar, amor e ódio nas redes sociais. Mas então, nós estamos sendo, está correto ou a gente está sendo crítico demais? Muitos julgadores, né? Fica julgando muitas pessoas quando a gente critica a vida privada das pessoas, dos políticos. A gente tem que usar uma expressão bíblica, né? Ele tem que tomar cuidado com a trave que está no olho aí, né, cara? Muitas vezes a gente entra nessa questão aí de criticar as atitudes dos políticos, essas coisas assim, na questão da vida privada, mas a gente tem que olhar também para a nossa, né? Para ver se a nossa condiz, né? Se a gente realmente pode levar essa crítica levando em consideração a nossa vida. Vamos lembrar, né, que na pergunta atrás, né, você tocou num assunto bem importante, né, que o equilíbrio nosso, né, na questão da vida social e a vida pessoal, como cristão, tem que ser uma coisa só, não pode ser né, dois caminhos, né? Uhum. E na questão da crítica também, a gente tem que tomar cuidado nessa questão de crítica, porque tem muitas pessoas que não têm, né, uma vida, né? A gente não sabe, né? Mas a gente entende pelo contexto que a gente vive. Não tem aquela vida que realmente é um exemplo e ainda critica a vida alheia, né? Mesmo porque essa exposição da mídia, da questão social aí, faz com que a gente se proponha a se colocar numa posição de dar opiniões, né? Mas assim, é um terreno bem delicado, né? Eu acredito nisso. Uhum. Mais alguém? Muito bem. Veja, o Sproul dá uma resposta interessante, né? Ele falou assim, ele voltou lá na Pensilvânia, no momento para ser ministro de uma comunidade, né? E foi desse momento, ele falou assim, ele teve a vida dele muito exposta, né? E ele perdeu um pouco a privacidade, tanto dele quanto da família. Tá? E falou assim, ele não citou nenhuma questão em específico, né, da vida particular dele, mas ele fala assim, mas é muito complicado você ter a sua vida tão exposta
o que acaba sendo necessário, porque você é uma pessoa pública, né? Isso inevitavelmente vai acontecer. E as pessoas, sem nenhum tipo de conhecimento, né, do todo, do que está acontecendo, ou apenas com informação parcial sobre algum determinado assunto, né, fazem críticas e fazem julgamentos que é muito duros. Eu falo assim, ele sofreu um pouco com isso. Tá? E ele quer lembrar o seguinte, que os cristãos, eles têm que ser líderes na compaixão e na compreensão. Tá? Isso não significa passar pano para os erros que as pessoas estão cometendo, né? Como a gente tem visto de forma tão, tão revoltante, né, no nosso país ultimamente, né? Mas o que o Sproul fala é que nós devemos temperar qualquer avaliação nossa em relação às figuras públicas. Então, como cristãos, a nossa posição deve ser temperada, ela deve ser moderada, ela deve ser muito bem pensada, porque a gente pode, em primeiro lugar, não conhecer de todos os fatos, e aí fazer um julgamento talvez precoce, ou talvez fazer um julgamento equivocado até, né? E também para a gente ter respeito em relação a essas figuras públicas. Afinal de contas, elas, querendo ou não, gostando nós ou não, a autoridade foi dada por Deus a essas pessoas, né? Então, isso não significa que nós não devemos protestar, isso não significa que nós não devemos questionar, isso não significa que nós não devemos nos posicionar, mas eu acho que respeito e educação, né, cabe em qualquer lugar. E acho que isso vale para a gente refletir. Porque às vezes a gente faz um ataque à pessoa e não ao posicionamento dela, né? E aí uma outra reflexão que pode ser feita, assim, e se eu fosse essa pessoa pública e a minha vida particular fosse completamente pesquisada, devastada, será que não seria encontrado coisas que a pessoa poderia questionar? Falar assim, aí, ó, esse aí que se diz tão bonzinho, né? Que se diz cristão, que se diz ali, né? Porque a maldade existe nesse tipo de comentário, né? Então essa é a resposta do Sproul, tá? Não significa que nós não devemos questionar, nos posicionar, mas devemos fazer isso com temperança, com moderação, evitando agredir pessoalmente a pessoa, né? Com ofensas, com colocações que acabam, como fala, deixando a pessoa muito exposta, né? Podemos seguir, então, para a gente fazer a última. Patroa, quer falar, não? Tá mudo, patroa. Tá no mudo, patroa, a gente não está escutando, não. Tira do microfone. Pode falar. É difícil a gente também avaliar as pessoas pelas informações que às vezes a gente tem, porque nas redes sociais, na imprensa, de um modo geral, existem muitas distorções, partidarismo e personalismo, egoísmo. Quer dizer, alguns camaradas desses que fazem comentários na televisão, dá a impressão de que eles estão querendo aparecer mais do que o personagem do qual ele está falando. Ele quer aparecer. Então, há distorções, há interpretações erradas, há má fé, de tudo que você pode pensar. Agora, o cristão, ele tem que ser disciplinado, comportado, discreto em relação aos palavrões, que algumas autoridades aí, às vezes, perdem o controle e começam a falar bobagem. Nós, cristãos, graças a Deus, nós temos uma formação que não nos autoriza a falar palavrões. Na casa da Débora e do Mauro e do Danilo, a gente sempre fala, não use palavrões, principalmente
principalmente na frente de crianças. E esses dias eu recebi também um e-mail de uma pessoa, um e-mail não, um negócio desse aí nas redes sociais, que o cara usava um tipo de linguajar, de palavras, que era de estarrecer. Eu falava assim, isso aqui, mas nem em lugar nenhum eu falaria, quer dizer, nem sozinho, nem para mim mesmo não falaria isso. Porque existem algumas palavras que são chocantes, né? Então, graças a Deus, os cristãos têm uma formação, têm uma disciplina, um código de disciplina e de ética que fala assim, olha, palavrão, ofensas pessoais, deixa de lá. Obrigado. Ok. Obrigado, patrão. Muito bem, gente. Vamos para a terceira pergunta, então. Tá? E a pergunta que foi colocada para os pro é essa. Pedro e Paulo nos chama para sermos submissos às autoridades. À luz desse chamado, é possível um cristão participar de uma revolução? E se sim, em quais circunstâncias? Então ele está dizendo assim, né, olha, tanto Pedro quanto Paulo disseram que os cristãos devem ser submissos às autoridades. Ora, se eu tenho que ser submisso à autoridade, como é que eu posso então participar de uma revolução? Tá? Então a pergunta é essa. E se sim, em que circunstâncias eu posso ou devo participar? 10 minutinhos aí para a gente poder debater, aí depois a gente... Eli, a gente tem que pensar o seguinte, se não pudesse ter revolução, não teria tido a reforma protestante, né? A reforma foi exatamente a ruptura com um sistema que se entendeu estava equivocado. Eu creio Uhum. que essa submissão à autoridade, ela passa pela autoridade legítima, uma autoridade que é usurpadora, que ela está lá de forma errada, ela não honra aquele cargo que ela ocupa, ela faz coisas horrorosas. Essa autoridade, ela não é legítima. E eu não acredito que a essa autoridade deva haver uma submissão do povo, senão realmente um povo submisso a autoridades legítimas é um terreno fértil para a implementação de regimes totalmente antidemocráticos. Então, o cristão, eu creio que ele tem que ser sal na terra e luz no mundo, como está lá na palavra. E muitas vezes o ser sal vai importar em tomar posições que não são fáceis para o cristão tomar, porque pode parecer muito mais confortável não se posicionar. E a revolução, muitas vezes, significa tomar posição. A gente crê que Deus luta por nós, é Ele que luta contra os nossos inimigos, mas Ele também, aquilo que está ao nosso alcance fazer, Ele vai querer que nós façamos, correto? A gente precisa tomar posição em várias coisas na vida da gente, da mesma maneira com relação aos representantes que nós elegemos, com relação às autoridades que gerem o país. Então, eu creio que é sim possível ser submisso à autoridade e participar de uma revolução, como um cristão. Ok, Camila, obrigado. Débora? Eu acho assim, a gente já teve uma prévia disso quando a gente discutiu se pode haver insubordinação contra as autoridades, e há uns dias eu li sobre o governo chinês, eu não sei também onde que eu li essa reportagem, que 2 famílias estavam assistindo culto online pela internet, e elas foram presas dentro da própria casa por estarem assistindo o culto via internet, culto online. E então elas foram presas e elas não tiveram oportunidade de se defender. É um governo que impõe essas regras. Então, assim, da forma cristã, existe uma coerção à nossa fé. Então, assim, esses governos comunistas que não permitem a liberdade religiosa,
eles não deixam o cristão se manifestar, não deixam abrir cultos. Então, contra isso, a gente é contra. Tanto é que a gente manda missionários infiltrados contra essas autoridades, manda pessoas para divulgar o evangelho para essas regiões onde não é possível, e são autoridades locais. Então, eu acho que, em vista de depende da posição, a gente tem que tentar infiltrar o evangelho. Isso seria uma revolução, entre aspas, né, para aquele local. Perfeito. Ok. Mais alguém? E Oi, eu patrão. estou falando demais hoje, mas quando a gente faz profissão de fé, quando a gente é eleito oficial da nossa igreja, nós nos comprometemos a respeitar as autoridades enquanto elas forem fiéis à palavra sagrada, à Bíblia. Infelizmente, a nossa Constituição dá margem a muitas interpretações, então não adiantaria muito também chegar lá e falar assim, olha, eu me comprometo a responder a isso aqui enquanto forem fiéis à Constituição, porque a Constituição foi feita por homens, e homens sempre são imperfeitos, não fazem a coisa do jeito que precisa ser. E nós, graças a Deus, temos como regra única de fé e prática a Bíblia Sagrada. Obrigado. Muito bem. Bom, o texto lá de Romanos 13, a gente não precisa ler, a gente leu esse texto já na aula passada, né? Que fala que toda autoridade foi instituída por Deus, tá? Então, a gente pode, às vezes, interpretar errado esse texto e entender que a autoridade foi feita, que a autoridade foi dada por Deus, então, logo, Deus está endossando as ações dessas pessoas, né? Isso não é fácil, é uma interpretação equivocada. Deus deu autoridade para aquela pessoa. Isso não significa que Deus endossa todas as ações que essa pessoa está tomando no seu governo, na sua vida política, tá? Às vezes, como diz lá em 1 Pedro 2, às vezes a autoridade é colocada dentro de Deus para castigo do povo, tá? Estamos lá debaixo dessa autoridade para o nosso castigo, como é o povo de Deus, né, de Israel ali dentro na Babilônia, ou deles também no Egito. Estava debaixo de uma autoridade e aquela autoridade era para eles, então, um castigo, tá? Então, vejam, isso posto, é fato de que nós devemos obedecer às autoridades. E devemos obedecer às autoridades pelo amor a Deus. Essa é uma questão. O que significa obedecer às autoridades por amor a Deus? Vocês conseguem entender? Alguém tem algum comentário em relação a isso? O Sproul faz uma analogia muito interessante, né? Ele fala assim: a autoridade está relacionada a uma questão hierárquica. Existe uma hierarquia. Tá? Então, nós podemos pensar que no topo da hierarquia, né, que comanda todo o universo, é Deus, né? Juntamente com Cristo, a quem foi dado, então, a autoridade, como a gente tem o texto lá de Mateus, em que a autoridade que vem, eu faço isso pela autoridade que meu Pai me concedeu, né? Debaixo dessa autoridade de Deus, né, então vem as autoridades para nós, por exemplo, né, autoridades políticas, dos prefeitos, do presidente, né, dos governadores e dos prefeitos e tudo mais. Então, existe toda uma hierarquia. E essa autoridade hierárquica, ela existe em todos os lugares. Existe entre o empregador, né, e os seus empregados, e depois do empregador, depois tem todas aquelas pessoas que ele colocou como autoridade, né? Tem lá o presidente da empresa, tem os diretores, tem os gerentes, né? E a pessoa, então, ela deve obedecer toda essa autoridade. Ora, se existe uma hierarquia, né, de pais e filhos, né,
dentro da igreja, né, no nosso contexto do Supremo Concílio, dos sínodos, dos presbitérios, das igrejas, em todas as nossas vidas, em todos os âmbitos da nossa vida, e você pode identificar que existe uma determinada hierarquia dentro dessas autoridades. E não é comum a gente pensar, até dizer para nossos filhos, né, se você não respeita seus pais, como vai respeitar as outras pessoas? A gente diz isso para nossos filhos. Né? Se você não tem respeito aqui dentro de casa, como é que você vai ter respeito na escola, não vai ter respeito na igreja, no seu trabalho? Quer dizer, como que... A gente questiona essas questões. Né? Então, mesmo numa empresa, se você vê um funcionário insubordinado, né, a uma determinada gestão, ele não é insubordinado somente a essa determinada ao gestão direto. Quando ele é insubordinado a uma gestão, ele é insubordinado a toda a hierarquia da gestão. Ele não está questionando apenas a autoridade desta pessoa, questiona toda a hierarquia, porque, ora, se os superiores mantêm essa pessoa como gestor, é porque ou eles concordam, ou pelo menos até toleram, né? Mas você se rebelar, então, contra uma autoridade, ainda que seja uma autoridade menor, embora em alguns casos você possa até ter razão, de fato, a mensagem que você está passando é que você questiona toda a autoridade, toda a linha hierárquica superior a essa autoridade. Então, esse é o raciocínio do Sproul, né? Então, ora, se Deus está no topo de toda a autoridade, quando você fica se insubordinando a qualquer autoridade, você está se insubordinando e dando um mau exemplo como cristão, em primeiro lugar, e se insubordinando até a Deus, que foi quem colocou, quem investiu todas as autoridades. Bom, mas isso tem um limite. Isso tem um limite. Qual é o limite? É o limite do que prega a palavra de Deus, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, no momento em que essa autoridade deixou de seguir os princípios que até são regidos, não precisamos nem dizer, são princípios regidos pela Bíblia, são princípios regidos pela própria Constituição nossa, né? A pessoa deixou de ser justa, né? Ela já está governando com, de uma forma completamente injusta, de uma forma deturpada, onde ela acaba sendo ilegal ou promovendo uma desordem pública ou um desrespeito a um determinado grupo de pessoas que afetam a nossa vida pessoal. Bom, neste momento é o momento em que nós devemos nos insubordinar. Então, é possível que o cristão participe de alguma revolução. Nós podemos pegar o exemplo de Martin Luther King nos Estados Unidos na luta contra o preconceito racial, né? Esses dias eu estava assistindo até um programa onde demonstrava qual foi e como foi a participação dele, né, em todo aquele movimento onde os negros dos Estados Unidos, principalmente, não poderiam pegar a mesma condução, né? Eles não poderiam pegar o ônibus que os brancos pegavam e dentre tantas outras medidas de segregação racial. O curioso é que o Martin Luther King ele tinha uma seguinte posição. Esse movimento começou dentro da Igreja Batista, né? E Martin Luther King ele era um pastor batista. Essa revolução começou dentro da igreja e eles tinham o Martin Luther King tinha um princípio que era nós podemos de diversas formas a gente pode se rebelar, mas enquanto eu estiver com uma certa liderança nesse movimento, nós de forma alguma podemos apelar à violência, né? Chegou em momentos que eles estavam matando os negros e algumas pessoas do movimento disseram assim, ó, nós vamos ter que pegar em armas, não vai ter jeito, né? Se a gente não pegar em armas, a gente não vai ter condição. E aí ele tinha uma estratégia, assim, ó, nós precisamos que o movimento saia só da nossa cidade. Ele precisa alcançar todos os Estados Unidos e todas as pessoas precisam se indignar. E aí, em cima disso, ele teve uma estratégia, que foi, nós vamos colocar as crianças para se
rebelarem, não se queria os mais jovens, né? Os de 12, 13 anos até os 15, 16 anos. E precisam fazer com que essas imagens percorram todo o país, porque as pessoas vão se indignar ao ver autoridades confrontando de forma tão grosseira crianças. E no final de contas isso deu certo. Não veja que é, crianças de 12, 13 anos foram presas, os negros, né, de 12, 13 anos foram presos nos Estados Unidos. Só que essa imagem chocou o país. E aí, não é possível mais a gente manter essa situação. E veja, Martin Luther King, mesmo sendo contra a total violência nessa revolução que ele aplicou nos Estados Unidos, né, acabou sendo assassinado logo depois desses movimentos e dessa ação com as crianças, porque eles achavam que ele tinha causado um mal tremendo, né? Então, vejam, que aquilo ali, os governadores, né, o governador do estado lá, o prefeito da cidade, ele tinha abandonado completamente uma justiça social, uma forma legal de se desenvolver as suas políticas públicas, né, causando uma segregação terrível para um grupo de pessoas, que, em princípio, também para nós, né, é completamente contra o que prega a palavra de Deus. Então, nesse sentido, não há outra forma a não ser nos rebelarmos contra estas autoridades, ainda que elas tenham sido é, recebidas essa autoridade de Deus. Deus não endossa tudo aquilo que essa pessoa está fazendo. Então, em alguns casos, nós temos a permissão de nos rebelar contra a autoridade, e em alguns casos, nós temos o dever de rebelar contra a autoridade. Afinal de contas, como a Camila falou, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Débora? Ele, você teve expondo sobre as autoridades, a hierarquia, sobre o nosso trabalho aqui em sociedade. Eu acho que um exemplo que a gente tem de revolução ou de insubordinação deve ser manifestado de uma forma muito coerente com os nossos princípios. Por exemplo, se um trabalho, uma atividade onde você trabalha, pede para que você minta num relatório ou que você esconda alguns dados, isso de uma forma repetida, e aquilo vai contra os nossos princípios cristãos. Então, teve 10 mortes, mas você coloca 20 para a gente ganhar mais dinheiro do governo. Você tem que assinar o papel porque você faz parte daquilo, e aí você se vê em confronto, eu vou assinar um papel mentiroso, eu vou expor isso. E então, nessa hora, eu acho que você tem que, com muita elegância, com muita discrição, principalmente, dizer assim, olha, eu não posso assinar esse papel, porque não vai contra os meus princípios, eu vou estar mentindo legalmente, inclusive, e por conta disso você deve pedir a sua rescisão. Eu acho que você tem que se posicionar como um cristão. Infelizmente, se você tiver que perder o emprego para manter essa conduta sua, se faz necessário, sem alarde, sem fazer baderna, convocando seus colegas, fazendo, sei lá, uma baderna dentro da firma, mas você simplesmente coloca seu cargo à disposição, porque você não vai assinar aquele papel, entendeu? Então, assim, tem situações onde você vai ter que ser muito correto, muito firme e dizer, olha, eu estou colocando meu cargo à disposição por conta disso, dessa postura, eu não fiz e não vou fazer, então fica à vontade, eu estou me colocando aqui meu cargo à disposição. Perfeito. Só para lembrar a frase lá do Edmund Burke, né? Para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Então, essa é uma questão que sempre nos coloca como cristãos.
né? Não podemos deixar que o mal prevaleça. Então, nós não podemos nos calar. Isso não significa, né, uma submissão não total, quer dizer, inquestionável às autoridades. Ilimitada. Isso não significa uma subordinação inquestionável, né, ilimitada às autoridades. Devemos, sim, por amor a Deus, demonstrar com o nosso papel como cristãos o respeito às autoridades, mas no limite aonde os nossos princípios, nossos valores como cristãos não são até onde eles são atendidos, né? A partir de um determinado momento em que essas questões deixam de ser levadas em conta, nós não podemos nos calar. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Olha, se eu não me engano, semana que vem é aula conjunta, é isso? Gente, Oi, Roberto. Não falei nada. É isso, né, Débora, que não deu tempo de eu ler meu WhatsApp, que foi uma correria aqui nesse final de semana. O link, o pessoal da IBD mandou o link para a gente já, que vai ser uma aula comum, como todas as classes, e a gente vai enviar no grupo para entrar, que vai ser outro Meet, não é esse que a gente tem usado com frequência, não, tá? A gente vai entrar numa outra, um grupo grande agora, vai ser uma aula comunitária. Mas eles já enviaram o link. Tá bom. Já enviaram o link. Perfeito. Então tá bom, gente. Então semana que vem nós vamos participar da aula comunitária. Eu peço para que vocês continuem participando aí da aula de escola dominical, mesmo não sendo nessa nossa sala, né? Serão também aulas bem interessantes e a oportunidade de vocês escutarem também outros professores, né? Outras aulas. Débora, você ora para nós então, para encerrar a aula? Aproveita lembrando do aniversário do patrão. Pois não, claro. Pode ser. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque temos um dia tão bonito, um sol, uma natureza, um dia, Senhor, feito para ti e que nós consideramos, Senhor, que o Senhor tem tido misericórdia de nós, Senhor, que as suas misericórdias têm se renovado, Senhor, a cada manhã. Nós te louvamos porque podemos estar juntos, temos culto e escola dominical, e te louvamos, Senhor, porque podemos refletir nesses períodos e temos mantido a leitura da Tua palavra, conversas que são bastante próprias para esses momentos, Senhor, nessas brigas políticas, nesses momentos de tanta divergência, que nós possamos ter as atitudes corretas e que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos enfrentar com muito amor ao próximo, que nossas palavras sejam sábias e que a gente possa trazer pessoas a Cristo e não perder. Te louvamos pelo aniversário do meu pai, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, e que o Senhor prolongue seus dias, que o Senhor lhe dê saúde, muita paz, e que continue conosco, nos orientando e sendo a nossa referência. Te agradeço também pela vida do Eli, que tem sido muito importante na condução dessa aula pela internet, tem trazido ótimas discussões, ótimas palavras. Te louvo pela vida da nossa classe, de cada membro que está podendo participar e os que também não estão podendo participar. Esteja com cada um deles, cuidando da sua saúde. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, bom dia, gente, a todos e bom domingo. Bom dia. Bom dia. Eli. Oi, Roberto. Eu posso te ligar? Eu precisava falar 2 minutos com você. Você vai ligar no celular ou você vai ligar aqui? Como você vai ligar? No celular, pode ser? Me dá um minuto, só que o Davi está assistindo a aula lá no o celular não está comigo. Não, daqui a 20 minutos. Ah, tá bom, ok. Um abraço. Outro, bom dia Roberto. a todos. Bom dia a todos, gente. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, tchau.